Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre o goleiro Rafael Cabral, que vive uma fase excelente aqui pelo Cruzeiro, inclusive recebendo diversos elogios, né, por conta dessas últimas atuações. Quero falar com vocês também sobre um zagueiro que já jogou aqui na Raposa, que está na mira do São Paulo e pode render um valor interessante para o Cruzeiro. Quem que é esse jogador que não é muito conhecido, já jogou ali no futebol da Polônia, da Inglaterra, enfim, quero trazer aqui para vocês. Quero falar também sobre um novo uniforme do Cruzeiro, no caso um modelo, né, que poderia se tornar realidade, que eu quero mostrar aqui alguns outros exemplos, né, que eu já trouxe aqui no canal também, sobre alguns outros projetos de uniformes que quem sabe daqui a alguns anos o Cruzeiro não possa adotar, e também sobre no caso, falar algumas informações depois do jogo aí do Cruzeiro contra o Bahia, também de bastidores nesse vídeo de hoje. Mas antes de começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando aqui a essa marca de 35 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de vocês, beleza? Que quando você se inscreve aqui no canal, esse vídeo aqui começa a ser recomendado por mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante para alcançar, né, mais cruzeirenses. Só de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado importante para vocês da Betmaster, casa de apostas esportivas, que está com uma cotação bem interessante para você que ainda não fez seu registro lá na casa de apostas, que está crescendo bastante aqui no Brasil. Por lá, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito para poder apostar nos jogos do Cruzeiro, do Campeonato da Série B, né, e tudo mais, além também da Copa do Brasil, que eu vou destacar aqui alguns jogos para vocês que vai ter nessa quarta e quinta-feira. Na quarta tem Flamengo e Atlético Paranaense, uma vitória do Flamengo em casa pagando 1,53, vitória do Furacão fora 6,4, Atlético Goiano e Corinthians, São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição da Betmaster para você ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E outro dos nossos patrocinadores, a DG, loja de camisas esportivas, né, que patrocina aqui com o meu canal com essa camisa aqui de fundo que eu deixo para vocês. Tem essa outra aqui do Milan também que eles me mandaram, no caso até essa semana mesmo já vai sair um novo pedido para chegar umas novas camisas aqui para mostrar para vocês, uma camisa branca do Cruzeiro. E lá na DG, essa camisa personalizada da Raposa sai por apenas R$ 149,90, e essa aqui, no caso, sem a personalização, com o nome e o número, por R$ 119,90, então preços excelentes. Lembrando que tem de diversos times internacionais, segue lá no Instagram deles também, que é uma obra de arte à parte, né, com várias fotos ali excelentes de camisas disponíveis para vocês dar uma olhada, beleza? Então o link que está aqui abaixo na descrição, e você vindo aqui pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto em cima desse valor. Bom, quero começar falando com vocês sobre o ranking de torcidas da Série A e B do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro, né, passou o Corinthians e hoje é o segundo time no Brasil com a melhor média de público no Campeonato Brasileiro, tá? Excelente notícia aí para a torcida do Cruzeiro, que vem fazendo a sua parte, assim também como o time dentro de campo. Hoje o Cruzeiro só fica atrás do Flamengo, por conta mais, eu diria, do Flamengo, né? Tá vivendo um momento muito melhor, mas também por conta do Maracanã ter capacidade de quase 70 mil torcedores. Então, sem dúvidas, é uma vantagem, e o Cruzeiro também não tem muito o que reclamar, com o Mineirão com quase 60 mil de capacidade. Tem lotado quase todos os jogos. Nesse jogo contra o Bahia, mais de 50 mil presentes e pagantes nesse duelo, importantíssimo na Série B. Lembrando que a Raposa hoje, né, tem uma média ali de 48 mil, no caso, média de público no geral, né, nessa temporada. E assim, o Cruzeiro até mesmo luta para ultrapassar o seu rival, o Atlético Mineiro, que foi o time que melhor teve média de público na Série B em 2006. Teve uma média ali de 31.922. O Cruzeiro hoje, apenas na Série B, é de 38.344. E até mesmo de quem levou mais público na história da Série B foi o Atlético em 2006, com 606 mil torcedores em 19 jogos. O Cruzeiro fez 10 partidas até aqui e já colocou 383 mil, ou seja, se seguir nessa mesma frequência, vai ter colocado quase 800 mil torcedores, ou seja, mais do que o dobro, né, mais do que 20% a mais do que o rival. Então vamos ver o Cruzeiro nesses próximos jogos, que vai lembrar, apesar da torcida fazer a sua parte, tem essa questão da Minas Arena, que mesmo o Cruzeirense ajudando não vai poder fazer muita coisa. Por exemplo, jogos que alguns não vão poder ser no Mineirão por conta de shows, o Cruzeiro vai ter que mandar para o Independência, o Independência não tem capacidade nem para 30 mil torcedores, então nem adianta, não vai dar para manter essa média. E alguns jogos, como a Chapecoense dentro de casa, terá que ser no Mané Garrincha. Então tem alguns problemas como esse, mas eu tenho certeza que o Cruzeiro vai, né, seguir ainda com uma média de público bem interessante, e o Cruzeiro aí ultrapassando o Corinthians com essa média excelente de público na Série A e na Série B, né, contando aí
as duas primeiras divisões. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem achado da torcida do Cruzeiro até aqui? Qual que é a média de público que você acha que deve terminar nessa atual temporada? Lembrando que os próximos jogos dentro de casa contra a Tombense e depois, né, o Cruzeiro vai ter esse jogo com um mando de campo, porém no Mané Garrincha, lá em Brasília. Quero falar com vocês aqui também sobre o goleiro Rafael Cabral, que vive uma fase excelente aqui pela Raposa. Mais um jogo muito bom dele ontem, né, contra o Bahia. Importantíssimo para o Cruzeiro sair de campo com resultado positivo no último sábado. Então, assim, o goleiro que desde quando foi contratado com a difícil missão de substituir nada mais, nada menos do que o Fábio, com quase 1000 jogos aqui pelo Cruzeiro, e mesmo assim o Rafael Cabral tem dado conta do recado. Ele sempre foi bastante pé no chão desde quando chegou aqui no Cruzeiro, um cara bem sério, ainda mais em entrevistas e tudo mais. Só quando ele tá ali com jogadores que você vê nos bastidores do jogo, né, você vê que era um cara muito mais zoeiro, né, do que parece ser nas entrevistas, mas tem dado conta demais do recado dentro das 4 linhas nessa atual temporada. Lembrando que além desse jogo, né, que ele foi importantíssimo contra o Bahia, mais uma vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, temos diversas outras ocasiões de jogos pelo próprio Brasileirão que ele foi muito importante, e por exemplo na Copa do Brasil, né, contra o Remo, onde ele pegou incríveis 4 pênaltis e foi importantíssimo para a classificação da Raposa. Foi o goleiro que mais pegou pênaltis em uma disputa, né, de penalidade com a camisa do Cruzeiro, então mal chegou, já está fazendo história, e espero, né, conseguir esse acesso de volta à Série A. Lembrando que ele já tem 37 partidas na atual temporada, é o jogador que mais jogou pelo Cruzeiro nesse ano de 2022, e além disso, já soma até aqui a sua 5ª melhor temporada em relação ao número de jogos. Ele só perde para alguns momentos que ele jogou no Santos como titular, 2011, 12, e também para o Napoli em uma temporada, além do Reading, lá da Inglaterra, que ele fez 45, 46 jogos. Mas se ele continuar sendo titular, deve até bater aquele Santos lá de 2011, onde ele jogou 68 vezes. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem achado do goleiro nesse ano importantíssimo, né, para a vitória do Cruzeiro contra o Bahia, 32 anos de idade, e até rendeu elogios por parte do Danilo Fernandes depois dele na saída do gramado, goleiro do Bahia reconhecendo os méritos do goleiro cruzeirense, que fechou o gol, né, não deixou aí que o Bahia marcasse e empatasse aquele jogo. E só para complementar, o Rafael Cabral, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2023, e tem um salário próximo da casa dos 300 a 350 mil por mês, tem o maior salário do Cruzeiro nessa atual temporada, de acordo aí com informações do Jorge Nicola, que entende bastante desse mercado de salários. Dando sequência aqui no vídeo, temos um recado aqui importante que eu quero falar aqui sobre o novo uniforme do Cruzeiro, né, que no caso vai sair ainda nesse segundo semestre de 2022. Não temos fotos dele ainda, tá? Não foi vazado absolutamente nada, porém a expectativa é de que no máximo até o final do mês que vem, no mês de agosto, no máximo mesmo início de setembro, já lance assim a Adidas esse terceiro uniforme, que sempre tem saída dessa média. O Cruzeiro fazendo um mistério no início de agosto, saindo ali no final do próprio mês. Então vamos ver o que a Adidas vai preparar, e até mesmo tem algumas fotos ali que eu acho interessante trazer aqui para vocês de ideias de uniformes. Lembrando, não é foto ali vazada ou algo nesse sentido, não é nada disso, tanto que essa arte aqui que eu deixei aparecendo para vocês é da Nike, não é da Adidas, mas aí uma pessoa que eu não consegui achar quem fez, para dar os créditos, né, fez essa arte aí muito boa, que desde o ano passado eu já vinha olhando essa foto e achava bem interessante, inclusive muito parecida com o modelo que nós temos nessa temporada. É claro que essa aqui é um pouco mais escura, porém eu achei muito bonita, muito bem trabalhada. Não acho que seria a melhor para ser a principal do Cruzeiro. Do Cruzeiro principal eu gosto dela ser bem clara, bem azul mesmo, né? Uma cor única no futebol brasileiro. Mas uma terceira opção, se fosse uma dessa aqui, eu acho que ia ser muito boa, muito bonita mesmo. Essa aqui, no caso, tendo um exemplo da Nike, mas você colocando no cima da Adidas também não ia mudar muita coisa. Com alguns detalhes nas golas aqui atrás também eu achei muito bonito. Eu quero saber a opinião de vocês. Qual é a sua expectativa para esse terceiro uniforme nessa temporada de 2022? Que lembrando, o Cruzeiro já fez algumas outras camisas diferentes, ano passado mesmo com aquela verde em relação ao centenário, que direto eu gravo ela aqui, alguns vídeos com ela com vocês, e também em 2020 com alguns outros modelos bem diferentes do padrão que o Cruzeiro vem acostumado, que até parece, né, com essa aqui que eu deixei para vocês, aquela de 2020, um pouco, diria que manchada, né, já gravei vídeo com ela também aqui com vocês no canal, porém essa eu acho muito mais trabalhada e seria uma boa, quem sabe aí, né, o pessoal da Adidas aí faça um modelo parecido, eu acho que ia dar muito certo. Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo.
E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre um zagueiro que teve passagem nas categorias de base do Cruzeiro, ou seja, podemos dizer, né, revelado aqui na Toca da Raposa, que está na mira do São Paulo para essa temporada. O jogador que tem 31 anos de idade, que é no caso do Rafael Rossi, 32 anos, né, corrigindo, 32. O Rafael que, no caso, está jogando futebol europeu há mais de 11 anos e, assim, despertou o interesse do São Paulo, que busca um zagueiro para essa reta final do ano de 2022. O São Paulo tem sofrido bastante com essa questão defensiva. Eles sofreram 8 gols em 3 partidas nessas últimas 3 rodadas da Série A, então o São Paulo vai atrás de um defensor para esse ano. E um dos nomes foi o Rafael Rossi, ele que surgiu na base aí do Cruzeiro, lá na temporada, quando ele jogou, né, em 2008, naquele ano, pelo time Sub-19. Depois disso, ele saiu, foi jogar no Vitória na base e também no time chamado Porto Alegre, onde ele jogou em 2010 e 2011, onde ele fez 10 jogos, 2 gols e foi jogar no futebol da Inglaterra. Pelo Cruzeiro ele teve essa curta passagem, porém a FIFA reconhece, né, o jogador até quando ele completar os 23 anos, se ele passou um período de formação nas suas categorias de base, até os 23 anos o clube leva um percentual. Como ele jogou pouco tempo, eu acho que no máximo ali, essa informação é difícil, só quando tem a concretização da venda, o Cruzeiro poderia ficar com, acho que no máximo, 1 a 1,5% desse negócio. E assim, o jogador, o Rafael, que depois que saiu aqui do Cruzeiro, foi jogar no Vitória, no Porto Alegre, depois foi pro Brighton, jogou na equipe Sub-23 e depois disso ele rodou bastante em alguns times menores da Inglaterra. Eu conheço algum desses times porque eu jogava o modo carreira do FIFA e eu via direto esses times que jogavam na 4ª e 3ª divisão. Inclusive lembro do jogador lá em 2016, 2017, no modo carreira. Então, ele foi o titular absoluto de um time chamado Shindle Town, da 4ª divisão, subiu para a 3ª, teve muito destaque, foi jogar no Boa Vista de Portugal na temporada 2017-2018. Boa Vista bem mais reconhecido, muitos brasileiros vão para lá. Ele fez 32 jogos, 3 gols, e logo depois foi para o Sion da Suíça, mesmo time que o Marquinhos Cipriano estava jogando. Por lá, ele jogou de 2018 até 2020, não teve uma boa passagem na Suíça e está em um time chamado Radomiak Randon, da 1ª divisão da Bélgica, e vive uma excelente fase. Foi considerado o melhor zagueiro do campeonato polonês no último ano, com 32 atuações, 2 gols e uma assistência. Time que às vezes disputa também a pré-fase da Europa League, então é um jogador que joga ali algumas competições europeias. Nesse ano agora que acabou de começar a temporada, 2 partidas até aqui, eu acho que é um bom nome, né? Vamos ver se o São Paulo, se for contratar o jogador, pode render um valor que seja mínimo, né, ali para o Cruzeiro, mas já é interessante, de acordo ali com informações, o valor próximo dele de mercado seria de 3 milhões a 3 milhões e meio de reais, porém, possivelmente, como ele tem contrato até o final de até o julho de 2023, se o clube não vender ele por agora, se ele quiser voltar ao Brasil, poderia assinar um pré-contrato em janeiro e não render absolutamente nada. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você se lembra, né, desse jogador, o Rafael Rossi, que teve passagem aqui na base do Cruzeiro, e bom ver, né, mais um jogador que surgiu na base do Cruzeiro, dando destaque, tendo muito sucesso no futebol europeu. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Vou deixar aqui na tela final 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma dessa aqui onde eu falo sobre o Chay, novo reforço do Cruzeiro, quanto que o Cruzeiro vai ter que pagar se quiser continuar com ele para 2023. Vai lá dar uma olhada. Falo também sobre 5 jogadores que podem e vão deixar o Cruzeiro. Quem são esses atletas? Vamos lá conferir também. Esse outro vídeo aqui de ontem de noite que eu postei para vocês, falando um pouco ali sobre o William Bigode, falo sobre o Pedro Rocha, algumas atualizações daquela dívida do banco Digimais, que deu, né, nessa história. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link dos nossos patrocinadores, da Betmaster e também da DG, para você comprar suas camisas personalizadas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!